Eu ia pedir para voltarmos a ler a passagem, e porque a simples leitura desta passagem, numa altura em que eu ainda nem pregava, nem estava longe ainda sequer de sonhar ou imaginar que algum dia ia pregar. Se alguém dissesse que ia pregar ou que iria pastorear, eu ia dizer que estaria doido, não é? Porque era a última coisa que eu desejava. E na altura, a simples leitura desta passagem causou um impacto bastante profundo em mim. E apesar de hoje podermos ver um pouco mais, dado também aos estudos que tenho, que me permite ver um pouco mais o texto, aquilo que é o essencial continua lá. E eu acho que então é importante, mais importante até do que eu tenho a dizer, é ouvirmos o próprio texto. E depois eu vou falar em cima disso, a explicar. Então pedia ao Gustavo que novamente lesse para nós. Ora, Daniel 9, não sei se todos já têm abertos, é a mesma passagem de há bocado, a oração de Daniel 9. E vamos ler do 1 ao 19. No primeiro ano de Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Babilônios. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros segundo que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Então voltei o rosto ao Senhor para buscá-lo com oração, com jejum, com pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor meu Deus e confessando disse: Ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falavam em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os tens lançado por causa das suas transgressões contra ti. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos na lei que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso se derramou sobre nós a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra ele. Ele confirmou a palavra que nos foi contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande desgraça. Porque se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos sobreveio. Apesar disso, não buscamos o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas maldades e alcançarmos discernimento na tua verdade. Por isso o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça. Pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz e nós não temos obedecido a sua voz. Ó Senhor nosso Deus, tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome que hoje se vê. Na verdade, temos pecado, temos agido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e teu furor de Jerusalém, tua cidade, teu santo monte. Porque os nossos pecados e as maldades de nossos pais fizeram de Jerusalém e do teu povo um objeto de zombaria para todo ao nosso redor. Ó nosso Deus, ouve agora a nossa oração, ouve a oração do teu servo e faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado, por amor de ti, Senhor. Ó Deus meu, inclina os ouvidos e ouve, abre os olhos e olhe para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar.
por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Te pedimos que, como Jesus orou por nós, santifica-nos pela tua palavra, Senhor. Por amor de ti mesmo, Senhor. Sabemos que não há nada em nós que possamos trazer a ti, Senhor, para te motivar a agir, mas realmente por amor ao teu próprio nome, Senhor. Para a tua própria glória, Senhor, eu te peço, trabalha através da tua palavra nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Ora, esta é uma passagem muito querida, eu penso, para muitos de nós, e só ler a passagem enche o coração, eu acho. Estamos numa igreja reformada e pensando o que é que foi o meu primeiro contacto, há muitos anos, não é? Com a reforma. Lembrava-me de um livro, um pequeno livro da CPAD, em que tinha como título O Jovem que Abalou o Mundo, falando de Martinho Lutero. Eu acho que o título devia de ser outro, devia de ser O Homem que Foi Abalado por Deus, ou O Homem que Foi Usado por Deus para Abalar o Mundo. E desde criança, ao ouvir alguns destes relatos, começou a surgir dentro do meu coração um desejo por mais, olhando as coisas à volta e sentindo-me inconformado. E alguém que tem um coração reformado, como nós vamos ver no caso de Daniel, alguém claramente com um coração reformado por Deus, tem uma forma de pensar diferente e que se reflete na sua oração. E durante a minha infância ainda eu entendia muito pouco do que hoje nós podemos ter um pouco mais clareza do que é o despertar espiritual, o que é o ser reformado por Deus. Eu se calhar inicialmente procurava aquilo que, dentro daquilo que era o contexto em que eu nasci, também um contexto carismático, procurávamos se calhar experiências de emoções mais ao rubro ou de algo que fizesse mexer mais connosco, mas rapidamente, desde criança, porque lia as Escrituras, o meu desejo era ver naquele tempo, já desde logo de pequenino, algo real de Deus a acontecer, porque também muito rapidamente comecei a ver que havia muita fantasia, muita invenção à minha volta. E voltava-me às Escrituras, voltava a vários relatos históricos e muitos relatos não me convenciam. Um dos livros que li, não sei se alguém aqui já leu, o God's General, sobre diversos supostos avivamentos, só que nada daquilo me convencia. Mas quando lia o relato da Reforma, ou quando lia o grande despertamento do século XVIII com Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, por aí afora, e nós vimos que quando a palavra era pregada, as vidas eram afetadas, as pessoas começavam muitas vezes a chorar porque se reconheciam como pecadores, e então estavam em condições de entender a graça de Deus, e isso começou a encher o meu coração e eu comecei a perceber, não, é isso mesmo, é isto que eu desejo. E durante este percurso, por causa do trajeto em que eu inicio, eu pensava que poderia provocar avivamento. Achava eu. E nesta busca eu perguntava, Senhor, como podemos alcançar o despertamento na nossa nação? Porque esse é o meu grande sonho e continua a ser. Só que a perspectiva hoje é um bocado diferente. E quando nós olhamos em passagens como esta, e se estiveres a fazer esta questão, o que é que tu podes fazer para que haja um despertar em Portugal, um despertar espiritual? O que é que podes fazer para mover Deus? Eu vou-te dizer, nada. Porque se é a coisa que nós aprendemos com o livro de Daniel, é a grande soberania de Deus sobre tudo o que acontece em todas as nações. E mesmo na oração de Daniel, esta oração tão forte, e que vemos que a partir desta oração para a frente há um realmente agir de Deus, e há também o Deus usar outros homens que começam a levar grupos do cativeiro novamente para Jerusalém, reconstruir os muros, o templo e por aí fora. Mas sabem uma coisa? Não foi por causa da oração deste homem. Foi porque Deus, muito antes deste homem, já tinha dito através do profeta Jeremias, que eram os escritos precisamente que Daniel estava a ler, que esta libertação ia acontecer neste tempo. Então alguém, quando entende esse mesmo Deus soberano, sabe que não o pode demover, não o pode transformar, não o pode sequer convencer a nada por si mesmo, a nada que ele já não tenha decidido fazer. Mas por outro lado, um coração equilibrado e verdadeiramente reformado por Deus também não olha e simplesmente diz, olha, Deus vai fazer, eu não vou fazer nada, vou cruzar os braços. Daniel não fez isso. Daniel olha o texto e viu, é para nós hoje esta promessa, tal como tu também tens a promessa de que Deus tem e vai continuar a providenciar salvação para pessoas aqui em Santarém. São poucos os que vão salvar, é verdade. Não sabemos quem se vai salvar. Mas a mesma paixão que havia em Paulo, que sabia que poucos tinham salvado a sua nação, eu oro que haja também em nós. E que busquemos com toda a paixão alcançar e falar a todos.
quando olhamos as Escrituras e olhamos as várias reformas que houveram em várias alturas, como por exemplo com o rei Josafá, o rei Josias, o próprio retorno do exílio, e mesmo o que se passou durante o Pentecostes, sempre tu vês que acontece porque Deus o quis, quando Deus o quis, e sempre tudo acontece e começa com um voltar para a palavra. E Deus então a agir. Agora, a pergunta então é, se nós não podemos fazer nada para que um despertamento aconteça, então qual é a utilidade de olhar para uma passagem como esta? Eu vou-te dizer, a utilidade para mim, já que nós não podemos provocar despertamento, é percebermos ou começarmos a ver, será que nós temos corações despertos? Será que temos corações reformados? Porque aqui levanta-se outra questão. Eu tinha um amigo que, quando eu falava sobre este meu desejo de alcançar o tal despertamento de Deus, me dizia: mas, Filipe, mas isso não devia ser o estado natural de todo o crente? E eu, realmente devia ser o estado natural de todo o crente. Então, quando nós olhamos o coração de um homem afetado por Deus, e quando vamos ver também o que depois aconteceu com esta nação, deveria de refletir alguma coisa também nos nossos corações. E eu espero que isto nos afete de uma de duas formas, no mínimo. Uma, que mexa com aqueles que ainda possam estar meios mortos, e não estejam ainda despertos, a olhar a realidade à volta e a própria palavra de Deus, como Daniel, e então haver realmente um despertar, e outros para que aprendam a fazer isso melhor, o buscar a Deus e o buscarmos a Deus. Ora, eu gostava por vos contextualizar um pouco sobre Daniel. Ora, Daniel... Aliás, antes de Daniel, nós temos que lembrar que Deus tinha feito um pacto com o povo, uma aliança, e o povo constantemente falhou. Ora, o livro de Juízes é uma espiral ascendente, cada vez pior, deles a pecar cada vez mais feio. E continuamos ao longo da história, e vamos lendo através da história dos reis, e continuamos a ver o problema aumentar. E já estava profetizado, Deus já tinha dito que se eles permanecessem precisamente nesse caminho, iria acontecer o que aqui tinha acontecido, precisamente o irem para o exílio. Daniel, quando vai para o exílio, era um adolescente. E curiosamente Daniel, teoricamente, não tem culpa nenhuma do que se estava a passar. A história antes dele era muito longa. E é muito importante nós termos isso em mente para perceber um bocado a oração de Daniel. Porque é que Daniel diz este tipo de coisas? E sabe o que é interessante? Supõe-se que Daniel aqui estaria mais ou menos com 82 anos. Passaram-se mais ou menos 68 anos desde que Daniel saiu da sua terra. Muitos anos. E Daniel, passados estes muitos anos, até muitas vezes me pergunto, mas porquê durante todo este tempo não houve assim nada? E agora, passados estes anos todos, é que Daniel então sai e começa a falar com uma oração deste tipo. E uma coisa que nós sabemos sobre Daniel ao longo do seu tempo é que Daniel era um homem de oração, visto a orar 3 vezes ao dia. Daniel também nós sabemos que era, diz o próprio texto bíblico, um homem sábio, um homem com capacidade de interpretar sonhos dada por Deus, e um homem que teve visões apocalípticas, e um homem que inclusivamente recebeu um anjo que foi falar com ele. E curiosamente parece que esse homem não procurava essas coisas o buscavam. Eu acho que isso eu não preciso dizer aqui. Se estivesse, se calhar, noutro meio, eu tinha que relembrar esse pequeno pormenor. Mas esse mesmo homem que tinha todo esse tipo de revelações, todo esse tipo de atividade com Deus, era um homem que se voltava para a palavra. E é assim que começa precisamente a nossa passagem. Com Daniel de volta daquilo que era a Bíblia que Daniel tinha naquele tempo, de volta das Escrituras, nos seus momentos de oração, e certamente, muitas vezes acontecia com Daniel o que acontece, espero que com todos nós. A própria palavra nos motiva a orar. George Muller fala disso como uma muito boa prática. Começarmos pela leitura. A própria leitura muitas vezes suscita muitos dos nossos motivos de oração. E é o que vemos acontecer precisamente com Daniel. Daniel e os seus amigos estavam longe do templo. Aquilo que a certa altura tinha se tornado quase como um amuleto para os judeus. Agora, não tendo o amuleto, como é que eles se relacionavam com Deus? Mais uma vez, pela própria palavra e pela própria oração. E Daniel, os amigos e todos eles tinham uma oportunidade de aprender a importância de voltar à palavra escrita. Não era suposto eles procurarem novas revelações, novas coisas, mas voltarem-se àquilo que já estava escrito. E Daniel é motivado realmente por esta oração. Pelos escritos de Jeremias, a orar. E quando nós vamos, e eu gostava então de ler com vocês e refletir sobre os primeiros versos do verso 4 ao verso 12, acontece um artifício que eu no fim posso explicar um pouco melhor a quem tiver curiosidade, em que os hebreus repetiam certos conceitos ou certas ideias.
E se nós entendermos essas repetições, vai-nos ajudar a entender onde é que Daniel está a convergir com a sua primeira parte da oração. E vamos ver algo de muito relevante para nós. Então, o primeiro aspecto que eu gostava de ver convosco de um coração afetado por Deus, tu conseguis entender até pela oração do Pai Nosso, e nós já ouvimos. A oração do Pai Nosso começa com o foco precisamente em Deus. E tu vais a ver, quando olhas a oração de Daniel, Daniel com frequência começa por apontar quem é Deus e depois quem somos nós. Depois quem é Deus, depois quem somos nós. E tu vês isto em versos sucessivos. Verso 4, quem é Deus? Logo a seguir fala quem somos nós. Verso 7, quem é Deus? A seguir quem somos nós. Verso 9, novamente também quem é Deus, como misericordioso. Depois a seguir novamente quem somos nós. 12, quem é Deus, depois quem somos nós. 15, quem é Deus, depois novamente quem somos nós. Sempre Daniel, e vocês veem isto a acontecer regularmente. E Daniel, nesta primeira parte, como eu estava a dizer, do verso 4 ao verso 12, há uma confissão. E vou-vos dizer, o primeiro passo difícil realmente é confessarmos. E ainda assim não é totalmente difícil para toda a gente, como também vamos ver. Mas a primeira parte, e que é muito relevante de nós vermos, é esta mesma confissão. Um coração que é afetado pela palavra de Deus, inevitavelmente, ao olhar as Escrituras, sente-se em conflito interno. Eu, a certa altura, até perguntava ao Senhor, será que eu não devia de ler menos a Bíblia? Porque eu, quanto mais leio, mais eu vejo o quanto eu ainda estou distante de cumprir aquilo que está aqui. Dizia eu em adolescente. Mas não, isso não é a solução. Tu tens que ler mais, tens de estar mais próximo para ser transformado precisamente pela própria palavra. Então, quando tu lês as Escrituras, um efeito que elas têm em ti, e tu vês isto nesta primeira parte da oração de Daniel de confissão, é que te leva a tu refletir sobre a tua própria vida pessoal e confrontá-la com as Escrituras e te leva a uma confissão. Mas não só da tua vida pessoal, mas também da tua família. Mas também da tua própria família espiritual, da tua igreja. E quando tu estás mesmo afetado pela palavra de Deus e tu estás esperto, tu começas a orar até pelo teu país. Tu começas-te a sentir incomodado com o que se passa, não só com a tua vida pessoal, não só com a tua igreja, mas com o teu país. E tu vês isso em Daniel, e nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe. Eu lembro-me quando era miúdo, me afetava e ainda hoje me afeta. Porque é que, por exemplo, começando a olhar, por exemplo, as igrejas, porque é que as igrejas têm tão pouca gente na oração? Porque é que as igrejas continuam a insistir, a pregar ideias de homens e pouco palavra de Deus? E dou graças a Deus por ter conhecido o pastor Tito, e dou graças a Deus porque algumas pessoas se têm levantado no nosso país com o desejo de pregar as Escrituras de forma expositiva. E foi isso que me levou também ao ministério. O desejo e a necessidade e a responsabilidade de que temos que fazer realmente a diferença. Então nós deveríamos de começar por, em vez de apontar e dizer eles fazem, os outros fazem, não dizer Senhor, tal como Daniel. Daniel, o rapaz que saiu com cerca de 14 anos, que não tinha culpa do que Israel fez para trás. Ele próprio reconhecia como um pecado também dele. E quando fala em toda a oração, ele a fala em nome de todos eles. Mesmo coisas que certamente Daniel não terá cometido. Porque não foi Daniel que quebrou a aliança, já vinha de trás. Mas Daniel tinha uma perspectiva corporativa, precisamente em termos de corpo. Então, uma coisa importante a nós a termos em atenção, quando nós nos chegamos a Deus em oração e que os nossos corações sejam transformados por palavras como esta, e se lembrarmos da oração do Pai Nosso, que toda ela vem no plural, é uma perspectiva novamente plural de quando nos aproximamos de Deus. Não para apontar os outros, mas para nós assumirmos também a culpa e a responsabilidade do que se está a passar no nosso país. Quando foi aprovada a lei do aborto em Portugal, eu não estava cá, mas eu senti-me culpado disso. Eu senti-me responsável por isso. Os nossos impostos estão a pagar os abortos em Portugal. Estas leis que são aprovadas e cada vez que tu não oras, cada vez que nós não fazemos nada em prol de fazer algum tipo de mudança, como leis como esta agora da mudança de sexo no cartão de cidadão, nós somos responsáveis também por isto. Deve haver o pesar em nós, no nosso coração, como havia em Daniel. E é assim que Daniel inicia. Daniel começa, como eu falei várias vezes, a dizer quem é Deus. E no verso 4 e no verso 12 ele diz, reparem, e aqui vai haver os tais paralelos. Daniel o reconhece como o Deus da aliança de amor. Mas no 12, é o Deus da aliança de amor, mas que cumpre aquilo que disse. Havia promessas e havia maldições. E eles estavam a sofrer o lado negativo da promessa de Deus. O lado realmente da punição de Deus. Mas a culpa não era de Deus. E a culpa do que se passa connosco, e a culpa do que se passa no nosso país também não é de Deus. A culpa é nossa.
E é isso que Daniel faz e fala depois no 5 e no 11. Olhem o 5. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastámos dos teus mandamentos e das tuas leis. Olhem o 11. Todo o Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a ouvir-te. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós. Ou seja, pecamos. Todos pecamos. E mais à frente ele vai especificar um bocado esse todos, povo e próprios líderes. Mas olha como ele ainda vai ser mais específico no que vai dizer nesta confissão. Verso 6. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Ou seja, deliberadamente não ouvimos. E não ouvir os profetas e os enviados de Deus é equivalente a não ouvir Deus. Tu vês isso no verso 10, que é o paralelo, em que diz: não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus. Não obedecemos às leis que deste por meio dos teus servos. Deus, ao longo de centenas de anos, enviou homens a chamar o povo ao arrependimento. Se nós nos pudéssemos arrepender por nós mesmos, pela nossa capacidade, sem a ação do Espírito de Deus, já o teria feito Israel ao longo de tantas centenas de anos. E isso nunca aconteceu. E quando olhamos uma passagem como esta e lemos as Escrituras, nós entendemos a nossa total incapacidade sem a ação do Espírito de Deus. E por isso nós não temos argumento sequer perante Deus para pedir a ação dele, senão o que vem no final desta oração. E daí ser tão relevante de entender coisas como dizem nesta passagem. Daniel conheceu o seu Deus e Daniel diz no 7: tu és justo. Nada do que está a acontecer, não era nada que não seja expectável. Tu não estás a ser diferente daquilo que tu és. Mas o paralelo no 9, uma teologia equilibrada, não fala só da justiça de Deus, também fala da misericórdia de Deus. Porque o mesmo Daniel que diz: tu és justo, o que está a acontecer é justo, é reto. Também diz no 9: Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Ele tinha uma teologia equilibrada de quem é o seu Deus. Agora, no cerne da oração de Daniel, nesta parte da confissão, não vem apenas uma confissão. Católicos vão ao confessionário e muitos de nós chegamos a Deus a fazer confissões só para descargo de consciência. Eu já ouvi gente a dizer: Filipe, é só um bocadinho. A tentar-me convencer quando eu era adolescente a deitar-me com as outras moças e a namorar e depois a deitar. É só um bocadinho. Depois pedes perdão a Deus. Sabem, confessar é muito fácil. Às vezes não é assim tão fácil, mas mesmo assim, comparativamente com o que vai a seguir, até é fácil. Mas no cerne e no centro deste artifício que eles usavam, ao qual chamavam quiasma, não quero assustar a ninguém, e que vai convergir num ponto desta primeira confissão, está a vergonha. Repara o verso 7 e o verso 8. Senhor, tu és justo. E nós hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá e de Jerusalém e todo o Israel. Todos os que estão perto como os que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade para contigo. E olha novamente, agora o verso seguinte a dizer exatamente o mesmo, com a mesma sequência. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. Muita gente peca e pensa que apenas confessar basta, mas se não houver uma profunda vergonha pelo pecado e um verdadeiro desejo de mudar, tudo isso é balelas. Mas no cerne realmente da confissão de Daniel há um envergonhar. E não há um envergonhar apenas pelos pecados próprios de Daniel, mas pelos pecados cometidos por todos nós, enquanto igreja, enquanto povo português. Que haja em nós o mesmo sensibilidade e o mesmo pesar, olhando as Escrituras, que elas não nos afetem apenas simplesmente para apontar os dedos, mas para assumirmos a responsabilidade do que está à nossa volta e dizermos: nós, enquanto seres humanos, nós, enquanto povo de Deus em Portugal, nós, enquanto povo de Deus na Europa, a Europa que já enviou tantos missionários no passado, agora que se tornou um cemitério de missionários, nós nos temos desviado, nós temos posto Jesus fora da porta. E por isso então diz o texto, que Jesus está à porta e bate.
Nós tornámos-nos muito autossuficientes. Então é uma confissão que todos nós devemos de fazer e assumir essa responsabilidade. Agora, a coisa fica dramática porque tu confessas, mas tu queres mudança. E é o que vai vir a seguir. E nesta transição, eles usam um outro artifício que se chamaria uma dobradiça, vá. As questões técnicas ficam para o final, para os exegetas quiserem conversar um pouco sobre isso. E a dobradiça surge do 12 ao 15. E que nos esclarece o que vem atrás para alguma pessoa que não esteja suficientemente bem atenta para perceber o que é que aconteceu na confissão de Daniel. Em que volta a repetir, no 12 e no 15, quem é Deus, e no centro vem algo muito relevante para nós atentarmos. E diz assim: tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça debaixo de todo o céu. Jamais se fez algo como foi feito a Jerusalém. E agora olhem o 15. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós pecámos e somos culpados. Então ele fala novamente, lá está, do Deus que cumpre o que promete, mas ao mesmo tempo do Deus que é Salvador e Libertador. Mas eu não sei se tu notaste com atenção o que está no meio. É que todo o mal que atingiu, mesmo apesar de todo o mal que lhes aconteceu, ele reconhece, olhem bem o dramático que isto é, e reparem, passaram 68 anos, este pessoal está desculpem a expressão pessoal, está no cativeiro, deveriam ser voltados para Deus, deveriam dizer: Senhor, nós queremos voltar para Israel, queremos voltar para Jerusalém, queremos voltar a estar próximos de Ti, queremos que Tu nos restaures. E olha o que é que ele diz, não foi isso que eles fizeram, reparem. Porque nós, de nós mesmos, eu volto a dizer, não acontece nada. E o único que ora desta maneira, porque estava a ler os escritos de Jeremias e foi movido a orar. Desta maneira. Olha o 13. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda esta desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e obedecendo à Tua verdade. E a seguir volta a dizer o mesmo. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. Mas ainda assim não o temos ouvido. Isto é dramático, mesmo com toda a ação que Deus fez de correção sobre eles. Eu não sei se isso acontece contigo, mas vai haver momentos em que tu te chegas a Deus, em que tu te sentes que já lutaste tantas vezes com as mesmas áreas de pecado, que tu até tens vergonha de chegar a Deus. Já falámos isto outras vezes que eu tive convosco, noutras pregações. E geralmente o que nós tendemos a fazer, ou isso aconteceu comigo e certamente com alguns de vocês, é esconder-nos de Deus como Adão e Eva. E deixamos de orar. Ou então passamos a ignorar as situações que não estão bem. E a pergunta é, quando tu identificas que há algo que não está bem na tua vida, como é que tu te tão aproximas de Deus? Como é que tu vais motivar Deus a agir sequer sobre a tua vida? Porque até certa altura, eu vou-vos dizer, algumas das minhas orações, até a minha juventude, era ao Senhor, tu tens visto que eu tenho sido tão esforçado, Senhor. Eu tenho sido um crente tão fiel, Senhor. Eu tenho, por exemplo, uma área da minha vida que eu orava quando era mais jovem. Agora, graças a Deus, já não tenho que orar porque conheci a Brenda. Senhor, ajuda-me a encontrar a pessoa que faz sentido. Porque eu tenho sido, Senhor, tu tens visto, eu tenho sido tão fiel, eu tenho sido tão justo. Sabem uma coisa? Nunca vais poder alegar as tuas justiças, nem as tuas fidelidades para qualquer tipo de ação de Deus. E foi isso que eu comecei a perceber com o tempo. Em que os próprios trambolhões que eu fui dando, Deus me foi mostrando que mesmo aquilo que havia de certo em mim, tinha sido Ele que tinha efetuado. Por isso eu nem sequer posso alegar isso perante Deus como Deus age, porque olha, está aqui qualquer coisa boa em mim. Quando na verdade a única coisa que havia boa em mim era mesmo dEle. Ele mesmo se passa aqui. E tu não vais encontrar em lado nenhum Daniel a dizer, Senhor, por amor do teu povo. É que nem sequer diz isso. Olha, Senhor, porque nós somos muito bonitos. Olha, porque nós nos arrependemos. Não, eles não se arrependeram, queridos. Não, eles não se voltaram para Deus. Esse nunca podia ser o argumento. E a pergunta que eu gostava que tu ficasse a pensar é, então, qual é o argumento? E vou-vos dizer, isto é um argumento bastante antigo, eu já falei convosco também na oração do Pai Nosso. E é um argumento muito forte, mas esse mesmo argumento não serve como palavras mágicas de pauzinhos de pelim-pim-pim, em que se tu usas essas palavras, as coisas acontecem. Não, não é assim. Mas quando tu entendes esse argumento,
Tu vês que o teu coração é moldado precisamente a pensar dessa forma. Então o que vamos falar não é de um truque de mágica, nestes últimos versos com que vamos terminar a nossa passagem. Não é um truque de mágica, mas é uma forma de pensar, uma forma de olhar Deus e de olhar a realidade. E diz o seguinte, e aqui então termina o último bloco do texto com uma invocação. E olha como Daniel vai começar a coisa. 15. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito, com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecado e somos culpados. Ele começa por evocar o lado salvador de Deus e aquilo que Deus fez no passado. Começa a lembrar os grandes feitos de Deus do passado. E tu vais ver isso várias vezes em orações, até mesmo nos Salmos. E olha como é que ele faz agora o pedido dele. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte. Olha para onde ele se está a focar, não é a nossa cidade, o nosso monte. A tua cidade, o teu santo monte. O foco tudo no que é dele. A tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria. Novamente ele a confessar, ele confessa muitas vezes. Fique claro que ele, não há aqui nada em ti que haja de culpa, mas está tudo em nós. Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de Jerusalém para todos os que estão em redor de nós. E agora olha um apelo. E um apelo urgente. Daniel sentia-se desesperado. Eu não sei se vocês têm sentido desesperados, mas o que me levou ao ministério e o que me faz continuar no ministério, o que me faz muitas vezes, nos meus momentos de oração, e que eu falo às vezes à Brenda, o meu grande desejo é este mesmo sentido de urgência que havia em Daniel. Eu não sei se tu tens sentido de urgência em relação ao teu país, em relação à tua igreja, em relação à igreja em Portugal. Vendo as barbaridades que nós temos visto, e há dias, através do Facebook, ouvi a pregação de uma das grandes igrejas conhecidas agora cá em Portugal, e quando ouvi o tipo de barbaridades que se tem estado a dizer dos púlpitos, dá-me este sentido de urgência. Porque a coisa é catastrófica. E olhem bem o que diz Daniel. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. E agora vou só dar os paralelos, e não vou ler os versos todos, mas vamos ler só por cada paralelo. Ouve, nosso Deus, as orações no 17 e as súplicas, ou seja, ouve. Olhem o início do 18. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação. E olha o início do 19, todos eles a começar da mesma forma. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê. E age. Há um sentimento de muita urgência em Daniel. Agora, qual é o argumento de Daniel? Por amor. A quem? Por amor a mim, que sou muito bonito. Por amor à Igreja da Castanheira de Ribatejo. Por amor a Santarém. Isto é chocante. Sabem que um dos meus primeiros choques que eu tive com este tipo de coisas foi quando eu olhei, por exemplo, em Ezequiel 36, 22, em que o próprio Deus diz: não foi por amor de vós, ó Israel, que vai fazer a tal grande transformação, a tal grande obra, a nova aliança, mas não foi por causa de vocês, ó Israel. Se vocês pensavam que éramos alguma coisa e que nós éramos o centro do universo e que tudo Deus fez por causa de nós, eu vou-vos dizer, desenganem-se. Tudo o que Deus fez foi por causa dele mesmo. E tudo o que acontece e tudo o que nós fazemos, e mesmo a razão pela qual é aberta uma igreja em Santarém, é para a glória de Deus. Não para a glória de ninguém aqui, nem sequer por causa das pessoas aqui. Mas é sim porque há pessoas aqui que ainda não adoram ao Deus verdadeiro. Que ainda não conhecem o Deus verdadeiro. Sempre o foco tem que estar num coração reformado, a glória de Deus, a reputação de Deus. A razão pela qual ele invoca por amor de ti, ou muitas das vezes é usado também outra expressão, por amor do teu nome, e aparece isto muitas vezes no texto. Por exemplo, quando nós vemos Deus pronto para destruir o povo de Israel por causa do bezerro de ouro, o que é o argumento de Moisés novamente? Senhor, o que é que vão dizer de ti, do teu nome, que tiraste do Egito para morrer agora no deserto? Ou mesmo Josué, depois da derrota em Ai, porque tinham sido rebeldes, e quando ele começa a dizer, olha, o que é que vão dizer de nós, do nosso nome, mas pior ainda, o que é que vão dizer do teu nome? Novamente o problema era o nome de Deus.
Mas o próprio Deus diz que a nova aliança que vai executar e a ação dele que vai se dar nos nossos corações é porque ele ama o seu próprio nome. Porque ele preza pela sua própria reputação. Porque o nome de uma pessoa nos tempos antigos, e existe também na oração do Pai Nosso, traz consigo a reputação de uma pessoa. E foi a reputação de Deus, quando nós vemos, por exemplo, em Ezequiel 36, 22, ele próprio diz que foi manchada através realmente das nossas vidas. E o mesmo se tinha passado aqui, quando Daniel está a reconhecer tudo aquilo que eles tinham feito de errado. O problema em tudo o que eles tinham feito de errado, primeiramente, é que era a reputação de Deus que estava a ser manchada. Eu não sei se isso dá um consolo, mas a mim dá. Eu hoje já não podia estar a pregar aqui se eu não tivesse um entendimento claro desta passagem. Porque eu dizia à Brenda, eu não me sinto em condições de pregar. Eu acho que a esmagadora maioria, 99,9999% das vezes, eu não me sinto em condições de pregar. Por muitas razões. Porque ainda há muita coisa errada na minha vida. Porque é difícil pregar coisas tão bonitas e tão belas. Eu sinto-me como um gorila a tentar tocar um precioso e delicado violino. E eu não posso fazê-lo por mim mesmo. E eu, quando venho às vezes nos meus momentos de oração, eu digo, olha Senhor, por amor de Ti mesmo, usa até mim, eu que sou um desajeitado, a tentar explicar a Tua palavra, Senhor. Por amor do Teu nome, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. E quando Tu começas a ter este tipo de perspectiva, todas as Tuas decisões da Tua vida começam a ser pautadas precisamente em torno da reputação de Deus. E não de um grupo, não de um clube, mas realmente a reputação de Deus. E começamos a ter uma perspectiva até uns dos outros. E quando olhamos mesmo até para o nosso próprio país, e temos esta mesma perspectiva de Daniel. E então começamos por fazer a diferença para a oração. Mas ele diz 3 vezes, como eu disse, por amor de Ti mesmo, Senhor. E no 19, novamente, diz exatamente isso. Por amor de Ti, meu Deus. E no centro, olha o que é que tem. No 18, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o Teu nome. Atrás já tinha dito o Teu santuário, aqui a cidade que leva o Teu nome, e no final ele depois diz a Tua cidade, o Teu povo que leva o Teu nome, ou seja, tudo tem a ver com Ele. E no centro, se alguém ainda não entendeu bem o porquê de nós evocarmos o nome do Senhor e não as nossas capacidades, o Daniel explica para nós. Não Te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da Tua grande misericórdia. Ou, noutras traduções, porque não lançamos as nossas súplicas perante a Tua face, fiados em nossas justiças, mas em Tuas muitas misericórdias. Tu nem sequer és salvo se não entenderes isso, eu vou-te dizer. Se tu não entenderes que tu, quando até mesmo te aproximas de Deus, não podes ser fiado em nada do que existe em ti, mas apenas tu o podes fazer porque tu recordas o que Jesus fez na cruz e então isso permite, tudo muda. Então quando tu não te sentes digno de chegar a Deus, quando tu não te sentes digno de pedir seja o que for a Deus, sim, é verdade, tu não és digno, mas não é por isso que tu deixas de falar a Deus e não é por isso que tu te vais afastar de Deus, porque tu precisas dele para poder ser até mesmo transformado. E a única coisa que tu vais alegar sempre é por causa de ti mesmo, por causa da tua reputação. E isso faz toda a diferença. Então eu gostava de concluir, revendo apenas alguns aspectos. Como é que é? Podemos provocar ou não despertamento? Sabe uma coisa? Nós não provocamos despertamento, é Deus que provoca quando Ele quer. E que isto fique sempre bem claro. Minha pergunta é, és tu um reformado de verdade? Confias tu na soberania de Deus? Então faz a tua parte. Daniel não dobrou os braços e ficou assim, ok, o Senhor vai fazer e eu não tenho que fazer nada. Não! Ora, dobra os joelhos, porque tudo começa precisamente com, afetado pela palavra, tu queres agir, precisas de oração, oras, e então depois tu ages. E vais ter uma paixão de falar de Jesus a toda a gente à tua volta. Tal como aconteceu ao apóstolo Paulo, a maioria das pessoas não se vão salvar, é verdade, muita gente não se vai salvar, mas confias nele. Assuma a responsabilidade da tua vida pessoal, da tua família, da tua igreja, da igreja em Portugal e Portugal também, do teu próprio país, como Daniel, quando estás nos teus momentos de intimidade com Deus. E, por fim, entendo que não há nada em ti que possa motivar realmente Deus, que foi por aí que nós terminamos, mas sim invocando o próprio nome dele para a glória de Deus. E que isso nos mova
E penso que vai fazer a diferença na vida de muitos de vocês quando chegarem a essa encruzilhada que muitas vezes eu me senti no passado. E vai-vos dar a força que vocês vão precisar para se moverem. Caso contrário, vamos nos esconder como Adão e Eva, porque vamos descobrir que afinal não éramos tão perfeitos como nós pensávamos. Vamos orar.